Olá, tudo bom com todos vocês? Hoje nós estamos iniciando mais um programa chamado Caminho de Vida. Estamos aqui com um grande objetivo de conversarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. O nosso foco é te apresentar as histórias da Bíblia, os temas que ela apresenta e também conversar um pouco sobre os ensinos que ela traz. Lembra que o nosso programa ele é todo em língua de sinais. O nosso objetivo é que seja acessível a você surdo e também a você ouvinte. Então, eu quero iniciar o nosso programa chamado Caminho de Vida, apresentando a vocês um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, número 37. Salmos, número 37. E eu quero trazer para vocês o versículo 5. Salmo, número 37, versículo 5. Olhe primeiro o texto em português. Como vocês podem ver, o texto de Salmo, número 37, versículo 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos ler de novo? Salmo de número 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo ele foi escolhido porque a história que nós vamos estudar hoje fala muito sobre confiança. Fala também sobre o fato de você entregar a tua vida a Deus, entregar as tuas decisões a Deus, confiar nele, e esperar que ele vai fazer algo por nós. Eu quero apresentar para vocês hoje a história de Jairo. Jairo ele tinha uma família, sua esposa, e ele também tinha uma filha. E é interessante o que acontece, porque na história que nós vamos conhecer hoje, a filha dele está muito doente. Vejamos então um pouco do contexto do que aconteceu. Jesus ele tinha acabado de voltar de uma viagem a barco. Ele tinha ido para uma terra e lá, naquele lugar, ele havia curado uma pessoa que estava possessa de demônios. E então, ao regressar, a palavra de Deus diz que a multidão de pessoas estava ali recebendo Jesus com muita alegria. Só para registrar, o nosso texto se encontra em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40 até o versículo 56, tá bom? Lucas capítulo 8, versículos 40 ao 56. Então Jesus, ao voltar de sua viagem a barco, uma grande multidão o recebeu de forma muito alegre, porque toda aquela multidão estava à espera de Jesus, esperando que Jesus voltasse. As pessoas daquela época já ansiavam para encontrar Jesus. Afinal de contas, este Jesus, ele já tinha feito muitos sinais, muitas maravilhas, já tinha realizado muitos milagres e as pessoas queriam poder também ver desses milagres. Queria também ser curada de uma de suas doenças, ou até mesmo queria poder ver o poder de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Mas naquele dia, um certo homem apareceu. E ele chegou até Jesus e o nome dele era Jairo. Ele apareceu e a palavra de Deus diz que ele era chefe da sinagoga. Então ele estava prostrado, se prostrou, se ajoelhou aos pés de Jesus e começou a suplicar. Ele dizia: Senhor, vamos até minha casa. Vamos até minha casa porque eu tenho uma filha, minha única filha, de idade de 12 anos, que estava morrendo. Veja então como esse homem que era chefe da sinagoga, era chefe do lugar onde os judeus se reuniam para estudar a lei do Senhor, para estudar a palavra de Deus. Aquele homem, ele
ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos feitos do Mestre e ele decidiu: eu vou ao encontro do Mestre, eu vou solicitar ajuda, eu vou pedir que Jesus vá até a minha casa, eu que sou o chefe da sinagoga. Afinal, eu tenho uma filha, minha única filha, que está à morte. Amados, esse homem precisou de um ato de coragem. Ele foi até o Mestre. Às vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós também precisamos de um ato de coragem. Precisamos buscar quem pode realmente nos ajudar. Às vezes, o nosso ato de coragem está apenas em buscar um médico, ou buscar um crédito em algum banco, ou tentar de todas as formas, com nossos próprios esforços, resolver aquele determinado problema. Todavia, muitas vezes, nós esquecemos de fazer o principal: buscar quem realmente importa, Jesus Cristo. Jairo aqui, ele buscou a Jesus quando a sua filha estava próxima da morte. Alguns versículos depois, enquanto Jesus aceita ir até a casa de Jairo, ele vai com Jairo a caminho de sua casa. Acontece outra cena quando Jesus cura uma mulher que estava enferma. Mas a nossa história de hoje se limita a conhecer a família de Jairo e o poder de Deus na família dele. Então, indo para o versículo 49, nós encontramos que Jairo, indo a caminho com Jesus, enquanto eles conversavam a respeito da doença de sua filha, um homem, uma outra pessoa, veio ao encontro de Jairo, dizendo para Jairo: olha, Jairo, a tua filha já está morta. Não precisa mais incomodar o mestre. Jesus, ele ouviu aquele comentário. Jesus sabia o que tinha acabado de acontecer. Mas Jesus chega para Jairo e diz uma frase tremenda, uma frase muito poderosa. Quando ele diz: Jairo, não tenha medo, apenas creia, e a sua filha será salva. Nossa, aquele homem, ele sabia que a sua filha tinha morrido. Aquele homem sabia que a sua filha tinha partido. Mas lembra do nosso versículo de hoje que a gente recitou? Salmo 37:5, Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jairo é como se ele tivesse lembrado daquele grande texto. E ele realmente parou de ter medo, creu em Jesus e confiou que a filha dele seria salva. E então ele continua a caminho até a casa de Jairo. E ao chegar naquela casa, Jesus ele observa que todos estavam chorando. Todos estavam pranteando, chorando, porque sabiam que a menina tinha morrido. E Jesus, ele não permite que mais ninguém entre na residência. Apenas 3 dos seus discípulos, dos seus apóstolos, Pedro, João e Tiago. Assim também como o pai e a mãe daquela menina. E quando eles entram na residência, percebe que todos ali estavam chorando. Todos choravam, desesperados. Afinal de contas, uma criança de 12 anos, a filha única de Jairo, acabara de morrer. Jesus, vendo aquela situação, Jesus olha para os pais daquela criança e diz: olhe, vocês não precisam chorar. Aquela menininha não está morta. Ela apenas está dormindo. Nossa, naquele exato momento, as outras pessoas que estavam na residência começaram a rir de Jesus, como se dissessem: nós conhecemos a morte, Jesus. Nós sabemos quando alguém está morto ou quando alguém está vivo. Algumas outras pessoas poderiam até também estar rindo. Esse homem nem viu a menina, já vem dizer que ela está dormindo.
Rapaz, ele vem dar falsas esperanças aos pais. Mas Jesus, ele insistiu, falou com certa convicção, dizendo: não chorem, a menina não está morta, apenas dorme. E quando Jesus se aproxima daquela criança, ele a toca pela mão e ele diz em alta voz: menina, se levante. Imediatamente, o espírito daquela criança volta para o seu corpo e ela se levanta. E ele então pede, que deem a ela o que comer. Os seus pais ficaram maravilhados com o poder de Deus. Eles ficaram imensamente felizes com o grande poder que Jesus acabara de fazer. Aquela menina verdadeiramente estava morta, mas Jesus a devolveu à vida. Viram essa história? Essa é a história de Jairo, um homem que era chefe da sinagoga, mas que procurou o Senhor Jesus Cristo quando ele muito necessitou. Ele vai ao encontro de Jesus para que o Senhor possa curar a sua filha. E é isso que acontece. Jesus devolve a vida daquela criança e aquela família então volta a ter esperança. Amados, a palavra de Deus diz que Jesus é quem tem a vida. Aquele que confia em Jesus, este tem a vida eterna que Deus pode oferecer. A palavra de Deus também diz que quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, ainda que morramos, teremos vida. Então vejam o quanto é poderoso a esse Jesus a quem nós servimos. Você já creu no Senhor Jesus Cristo? Você já o confessou como seu Senhor e como Salvador de sua vida? Se ainda não, lembre-se, no momento em que nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Ele nos dá a vida eterna. Ele tem o poder de fazer com que nós possamos viver novamente uma vida plena, uma vida de comunhão com o nosso Deus. Então, esse é o convite que nós fazemos a você. Você, neste momento, será que você não está pronto para aceitar a Cristo como teu Salvador e como teu Senhor? Se sim, peça a Ele que te salve. Peça ao Senhor Jesus Cristo para que Ele possa te salvar. Lembra o que Ele diz para Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. É a mesma coisa que Ele diz para você, que é necessário que você creia. Creia no Senhor Jesus Cristo para que você possa ser salvo. Essa foi a nossa história de hoje. A história de Jairo e da sua família. Como o Senhor Jesus Cristo foi poderoso para salvar aquela criança da morte. E podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para te salvar de uma morte ainda pior, que seria a condenação e as consequências do pecado, que seria uma condenação e uma vida eterna no inferno. Ele pode tirar e mudar a nossa história, fazendo com que nós tenhamos uma vida eterna com Ele nos céus. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer pela história de Jairo. Agradecemos porque através deste homem nós podemos, e porque tem registrado nas Escrituras, nós podemos confiar na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Cremos que o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder para salvar vidas, principalmente para salvar da condenação que o pecado traz. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos fazer estar em comunhão com o Senhor por uma vida eterna. Essa é a minha oração, que cada pessoa que está ouvindo, vendo essa mensagem, ela possa entender da sua necessidade de Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.
Se você acompanhou essa história até aqui e entendeu que é pecador e que, assim como aconteceu com Jairo, entendeu que precisa crer no Senhor Jesus Cristo, manda uma mensagem para nós. Diga para nós do seu desejo de receber Jesus como Senhor e Salvador, para que então possamos te apresentar e orar mais sobre a sua vida. Manda mensagem, tira suas dúvidas, escreve no chat aqui, escreve uma mensagem, deixa uma mensagem para nós, que nós vamos ter muito prazer em poder te responder. Fica com Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!